Esse é o episódio número 570 aqui no LideraCast, o que para mim já é uma honra ter chegado até aqui. Comecei o podcast em janeiro de 2020. Nós estamos hoje no dia 24 de julho de 24. Então, uma longa trajetória aí, aprendi muitas coisas, estou aprendendo muitas coisas. E esse episódio, esse 570, né? Soft Skills essenciais para o sucesso em vendas business to business. Ele surgiu essa ideia, eu estava na semana passada fazendo uma mentoria de liderança com um cliente, que é um diretor comercial de uma empresa do setor de máquinas e equipamentos. E a ideia dele era, com a minha ajuda, potencializar a liderança dele para que ele pudesse gerir melhor a equipe, ter melhores resultados, etc. Né? A mentoria estava nessa seara. E no final das contas, nós acabamos falando muito mais sobre vendas business to business, detalhes de vendas business to business e melhorias de processo nas vendas para empresas, né? E eu falei, peraí, pô, eu nunca trouxe um conteúdo desse aqui no LideraCast, pode ser que seja interessante. Então, por isso nós vamos falar isso aqui. Soft skills ligadas ao mercado de vendas business to business, né? B2B, né? Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena dar uma contextualizada o que são vendas business to business, né? Normalmente, são vendas entre empresas. É um negócio vendendo para um outro negócio. E elas têm uma características muito diferentes das vendas business to consumer, B2C, que são vendas direto para o consumidor. Eu, Otávio, consumidor, vou lá na loja e compro alguma coisa. Vou no supermercado e compro alguma coisa. Na relação entre empresas, tem algumas particularidades que tornam o processo, às vezes, mais complexo, que você ter uma compreensão um pouco melhor, né? Então, por exemplo, ciclo de vida longo. Para você começar a vender numa empresa, puxa vida, eu que já sou fornecedor das empresas, né? Empresas de aço, empresas de alumínio, empresas de níquel, empresas de cobre, produtores, refinadores desses metais, que são os meus clientes, né? Os ciclos de vida das minhas vendas, dos produtos novos, pode ser mais de um ano, batalhando, né? Então, isso leva a que você precise de certas soft skills para conseguir segurar esse tranco, se manter motivado, engajado, comprometido com um ciclo de vida tão longo, né? Decisões baseadas em dados, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, você está lidando com outro CPF ali do outro lado da mesa. Agora, tem toda uma estruturação para escolher o fornecedor. Você tem outros tomadores de decisão que estão envolvidos, né? Relacionamentos de longo prazo. Muitas vezes, esses negócios entre empresas, você vai ser fornecedor daquele cliente anos e anos e anos, né? Realmente é muito interessante essa forma de construir relacionamento. E de que maneira a construção de relacionamento é importante para você, já que você vai fazer negócios, os clientes hoje que eu tenho, a empresa faz negócios com esses caras faz 50, 60 anos, né? Tá? Processos de compra estruturados, essa é uma da característica das vendas business to business, né? Nós consumidores vamos na loja e compramos, às vezes no impulso, às vezes nem precisava daquilo. Com as empresas, não. Esse processo estruturado de compras leva a que as empresas comprarão exclusivamente aquilo que precisem, nas quantidades que vão demandar, nas especificações que precisem, né? E tem várias partes interessadas, essa é a grande verdade. Tem tomadores de decisão de várias ordens, dependendo do que você vende, dependendo do cliente, do preço, do investimento que vai ser feito, se é um serviço, se é um CAPEX, você percebe, se é um OPEX, você percebe? Que tipo de produto ou serviço você está vendendo, você vai ter lá do outro lado um processo de compras diferentes e com várias partes interessadas, não só o comprador, não só o usuário. Tem vários players nesse processo que você vai precisar administrar, né? Então, olha lá, envolvimento de múltiplos decisores, né? Normalmente, são vendas de maior valor, né? Normalmente, né? Então, você tem que ter muito claro o teu conceito de valor, de que maneira esse teu produto está gerando valor para o teu cliente, como é que ele usa, como é que ele gera valor, de que maneira você impacta no processo do cliente, você percebe? Para que você possa ter isso muito claro, para defender a sua oferta frente à concorrência e também conseguir a melhor condição comercial, né? Então aqui um pequeno pano de fundo sobre as vendas de business para você que não é propriamente do segmento, né? Mas é um mercado muito interessante que tem potencial muito grande. Agora vamos lá. Que soft skills os profissionais deveriam ou precisariam ter para ter sucesso aqui, né? E esse é um ponto relevante, que é justamente uma palestra que eu estou preparando agora, falando sobre soft skills para empresas business to business, né? A gente vai enxergando as oportunidades e eu, como criador de conteúdo, eu como treinador, vamos dizer, também vou me colocando, né? Então vamos lá, uma primeira soft skill mega importante, comunicação. Você tem um ciclo de vida longo,
você vai precisar se comunicar muito com essas pessoas, você tem múltiplos tomadores de decisão, então você tem que ajustar a sua forma de se colocar, a sua forma de defender os seus argumentos. Se você vai conversar com uma pessoa do jurídico, se vai conversar com alguém lá de finanças, não adianta você querer se comunicar da mesma maneira que você se comunica com o usuário. Às vezes com a pessoa da manutenção, por exemplo, sabe? Porque são profissionais. Eu aqui não estou falando só do nível hierárquico, eu estou dizendo da forma de enxergar esse processo de compra, né? É preciso que você compreenda que se comunicar de forma assertiva, de forma eficaz, envolve você mudar a sua forma de explicar a tua oferta em função do público, para que você seja melhor entendido, melhor entendida, né? Isso aqui é super importante, né? Empatia também é uma outra soft skill super relevante. Super relevante. Você tem a questão da construção de relacionamento, que a empatia vai te ajudar. Você tem a questão de comunicação escutativa, para você entender bem os argumentos da outra parte, para que você possa se preparar, né? Com a sua própria equipe. Quão empático, quão impacto você tem sido com a tua equipe de vendas. Porque no final das contas, são eles e elas que estão lá olhando no olho do dragão, tentando fazer aquilo virar, tentando acelerar aquele processo, tentando introduzir aquele produto mais rapidamente, né? E hoje eu tô falando com você aqui, tô gravando em 2 câmeras aqui para ver como é que vai ser essa experiência e de que maneira a gente pode fazer melhor. Essa aqui é uma inovação, nunca tinha feito. Minto. Segunda vez que eu tô fazendo, gravando com 2 câmeras, assim, o celular e o iPad, né? Fica aqui essa sugestão para você de uma outra soft skill, que é a criatividade. É preciso ir fazendo diferente. Sempre eu gravei só com uma câmera na minha frente, eu tô gravando com 2. Essa tá me vendo de frente, essa tá me vendo de lado, né? E como é que eu vou usar isso? Também não sei. Mas o fato é, eu tô gravando nas 2 porque elas estão aqui, e esse é o momento de gravação, não adianta amanhã eu querer usar 2, é agora ou nunca, né? E depois a gente vê. Acho que a criatividade é um outro ponto aqui. Nesse ciclo imagina que o ciclo de venda dos produtos que eu vendo pode ser 1 ano, 1 ano e meio. Quantas coisas podem acontecer nesse 1 ano, 1 ano e meio? O mercado virou, a concorrência mudou, essas pessoas, esses múltiplos decisores vão mudando. O camarada que era o gerente da cearia muda para uma outra área, vem uma outra pessoa, o cara do financeiro mudou, o comprador já não é mais aquele, você percebe? Os players vão mudando e cabe a nós, com a nossa criatividade, junto com a comunicação eficaz e a empatia, encontrando os caminhos para conseguir fazer aquilo caminhar, né? Que é o importante. Gestão de relacionamentos é um outro negócio fundamental. Na área de vendas business to business, já que nós vamos ter esses players, né? Nós temos vários players, nós precisamos administrar isso tudo. Muitas vezes essas pessoas têm interesses diferentes. Veja que o usuário, ele deve ter o interesse, em princípio, de comprar a solução técnica melhor. De repente chega no comprador, o comprador já de repente vai olhar com outro prisma. Ele quer com certeza uma solução técnica que seja sólida e eficaz para aquela questão daquela demanda da empresa. Mas ele também já vai buscar uma questão de preço, né? Ele vai buscar a condição comercial mais interessante, seja de preço, seja de condição de pagamento, seja de entrega, instalação. Ele já vai olhar para outros detalhes, né? Se você vai conversar com alguém do financeiro, é só grana. É só grana. Você tem que ter muito claro o valor que você está gerando, você tem que ter muito claro de que maneira traduzir esse valor em reais, para você impactar uma pessoa de finanças, né? Se tem alguém do jurídico, essa pessoa já vai estar mais olhando para detalhes de contratos, detalhes de assistência técnica, detalhes de garantia, detalhes da LGPD, detalhes de confidencialidade, percebe? Então, essa questão da gestão de relacionamentos é muito importante, porque ela vai solidificar o seu caminho. É como se ela fosse asfaltando o caminho que você vai percorrer nesse tempo longo desses projetos de venda, né? Isso é super importante. Negociação, outro tópico fundamental, né? Fundamental. Nós negociamos o tempo todo, né? Seja com o nosso chefe, seja com a nossa empresa, os acionistas, os clientes, a nossa equipe, seja toda essa galera nos clientes com quem a gente se relaciona, sabe? Outros pares, outros parceiros comerciais, distribuidores, né? Então, negociar é fundamental e faz sentido que você se prepare para suas negociações. Eu vejo muitas pessoas que chegam com uma negociação que não se prepararam direito. Se essas pessoas tivessem se preparado melhor, poderiam conduzir muito mais facilmente aquele processo de negociação, aumentar o seu poder de influenciar, de persuadir, aumentar a sua capacidade suas possibilidades de fazer aquilo virar na direção, levar aquele assunto, direcionar aquela demanda na direção que você mais queria. Mas às vezes as pessoas chegam meio voando nas reuniões, sabe? As pessoas chegam meio esbaforidas, chegaram atrasadas no cliente, sabe, pegou trânsito, chegou atrasado no cliente, quase que chega esbaforido na reunião, nem conseguiu respirar, tomar uma água, fazer um xixizinho, já chega para sentar na mesa, e aí você perde o poder.
Porque você está ali naquele momento, aquele é um engajamento profissional importante para o teu projeto, para o seu ciclo de venda e tudo mais, né? Para o seu poder de convencimento. Portanto, chegar com antecedência, se preparar, ver claramente até onde você pode ir, e enxergar claramente detalhes que para você não custam tanto, mas que são muito importantes para os clientes. Esses são pontos que você pode ir negociando e abrindo essas exceções e fazendo concessões no processo de negociação, mas concessões que te custam pouco, mas que geram muito valor para o cliente. Essas são as melhores, né? Porque ela me custa pouco, eu coloquei ela na mesa, para o cliente ela vale muito, né? E isso é super relevante, porque... E sempre lembrar, num processo de negociação, eu só coloco alguma coisa na mesa se a outra parte colocar. Não tem nada dado de graça. Então, legal, você quer um prazo de pagamento maior. Ok, eu posso te conceder esses dias a mais. O que você vai me dar em troca? O que você quer em troca? O que eu quero em troca desses 15 dias a mais, percebe? Preparar-se para os processos de negociação é muito importante e eu vejo que muitas vezes isso não acontece. Né? Uma outra soft skill bárbara aqui é a inteligência emocional. Essa é super importante, porque essa vai impactar em várias características do mercado business to business. Ela impacta no ciclo de vida longo. Ela impacta nas decisões baseadas em dados, no relacionamento de longo prazo, processo de compra estruturado, sabe? Personalização e customização. A inteligência emocional impacta em vários detalhes, vários pontos desse processo de vendas business to business, né? A inteligência emocional significa eu compreendo as emoções que estão dentro de mim, eu compreendo o impacto que essas emoções têm nos meus resultados e que maneira o meio me impacta e eu impacto o meio. E a inteligência emocional é como eu vou gerenciar essas emoções. Todo mundo fica alegre, todo mundo fica triste, todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, isso é normal. A grande questão é, eu estou com raiva nesse momento porque aconteceu alguma coisa que me tirou do meu eixo. Como é que eu vou voltar para o meu melhor para que eu possa tirar o máximo daquele engajamento? Para mim isso é inteligência emocional, sabe? Inteligência emocional. A alta performance muitas vezes pode ser inclusive descrita como o tempo que eu levo para me desbalanceei, quanto tempo eu levo para voltar para o meu eixo, para voltar para o meu balanço, para voltar para o meu melhor, né? E a inteligência emocional aqui é fundamental, né? Não adianta você chegar com os pensamentos e as emoções inadequados para aquele engajamento profissional, para aquela reunião, para aquele encontro, para aquele bate-papo, para aquela reunião de planejamento e andamento do projeto, né? Nós precisamos, e aí vem total inteligência emocional, né? Nós seremos mais eficazes sempre que a gente puder estar no nosso melhor dentro daquele ambiente, né? E estar no nosso melhor passa pelas nossas emoções e pensamentos, isso passa pela inteligência emocional, né? Se eu quero construir relacionamentos, a inteligência emocional é fundamental. Ela vem junto com a empatia, ela vem junto com o entendimento, ela vem junto com compreender que a outra pessoa tem um mapa de mundo diferente do teu, e tudo que a gente fala está certo no nosso mapa. Pode ser que no mapa da outra pessoa não esteja, né? E aqui, então, a inteligência emocional é fundamental. E ela vai dar muita estrutura. Eu tenho claro que se eu hoje, Otávio, estou onde estou, fazendo o que faço, é pelo trabalho de anos e anos que eu venho fazendo na minha inteligência emocional, no meu autoconhecimento. Para que eu possa entender como é que essas emoções reverberam dentro de mim e compreender quais ferramentas eu tenho para gerenciar essa situação ou essas situações, né? Porque se você não está no seu melhor, dificilmente você vai conseguir se aproximar dos seus objetivos com aquele engajamento profissional, né? Estar no seu melhor é quase que um pré-requisito para que você possa se aproximar dos seus objetivos. Então, isso é super importante. Isso faz muito sentido que você olhe com muito carinho, né? Como é que você tem compreendido e gerenciado as suas emoções? Esse é um ponto que eu trabalho muito com os meus clientes nas sessões de mentoria, né? A minha sessão de mentoria de liderança, o meu programa de mentoria de liderança é muito galgado nas experiências e vivências de autoconhecimento que eu já fiz, né? Então eu trago isso para a mesa de uma forma bastante clara e cartesiana, no Sim, sou um engenheiro que vai falar sobre emoções, sobre sentimentos, né? Então eu vou trazer uma roupagem bastante prática, bastante mão na massa, para que os meus clientes possam o mais rápido possível compreender a importância disso tudo para conseguir avançar na direção que eles e elas querem, né? Uma outra soft skill importante aqui é o planejamento estratégico, pensamento estratégico, né? Quanto tempo você passa pensando, se dedicando com energia em detalhes que não são tão relevantes? Você está olhando para a bola que não é a mais importante do jogo, né?
Acho que o pensamento estratégico passa por a gente ter muita clareza dentro do meu projeto, dentro desse produto que eu quero vender nesse cliente, dentro dessas múltiplos decisores, o que é relativamente importante. Aonde que eu devo colocar a maior parte da minha energia para conseguir aquilo que quero? Isso para mim é o pensamento estratégico, né? De que maneira eu vou definir claramente qual é o objetivo que eu quero tirar dos N engajamentos profissionais que eu vou ter nesse ciclo de venda longo do produto. Porque muitas vezes a gente se esforça, se esmera e você está subindo uma escada e você faz força, você é diligente, você acorda cedo, você vai, você sobe. Lá na frente você se dá conta que aquela escada estava apoiada na parede errada. Não era aquela parede que você queria subir. De repente você gastou muito tempo, energia, dedicação, diligência, comprometimento e não era aquela parede, não era naquela direção. O pensamento estratégico nos ajuda a cada momento do tempo, ter muito claro qual é a bola que eu não posso tirar o olho. Qual é o ponto mais importante dessa temática? Qual é a forma mais eficaz de eu conseguir avançar com a minha temática? Porque certamente você vai ter do outro lado uma série de rejeições, uma série de nãos, uma série de vou pensar, uma série de precisamos avaliar isso, uma série de precisamos conversar com a galera da segurança para ver se essa sua solução atende, né? Tem uma série de obstáculos e adversidades nessa jornada. O pensamento estratégico vai te ajudar a estar no seu melhor com a inteligência emocional e o pensamento estratégico olhando para aquela bola que faz mais diferença, procurando colocar toda a sua atenção, foco e energia naqueles detalhes que são os mais determinantes para conseguir transpor aquele micro obstáculo daquele momento do projeto, né? Você pode estar muito longe ainda da venda propriamente, mas você pode estar falando, por exemplo, sobre como é que nós vamos instalar esse equipamento que você quer vender. Vamos lá. Aqui o pensamento estratégico é muito importante. Você ter muito claro o que você precisa, você ter muito claro que flexibilidade você tem. Eu estava esses dias conversando com um cliente e um dos nossos equipamentos a gente precisa de um volume de ar comprimido muito grande para refrigerar o equipamento, né? É um ambiente quente, nós precisamos refrigerar o equipamento para que ele possa trabalhar. E era não sei quantos mil litros por minuto que eu preciso de fluxo de ar comprimido para resfriar. O cliente não tinha todos aqueles, por exemplo, 2.000 litros por minuto. Ele não tinha 2.000 litros. O cara falou, eu tenho, com sorte, 1.600 litros. Opa, então nós já sabíamos que de 1.500 a 2.000 eu consigo viver. Opa, então eu já estava claro para mim que aqueles 1.600 que o cliente estava me oferecendo me atendia, né? Não é o ideal, mas me atendia, né? Você percebe? Essa questão do pensamento estratégico é muito legal, porque muitas vezes as pessoas acabam perdendo um tempo e colocando um foco onde de fato não gera tanto valor. E aqui eu faço um parênteses para você que é prolixo, para você que é prolixa. Os prolixos são pessoas que ficam dando voltas, são pessoas cuja comunicação não é direta, são pessoas que repetem muitas vezes a mesma coisa. Presta atenção nisso. Essa sua prolixidade não te ajuda em nada, só te atrapalha, né? Se você é prolixo, se você é prolixa, fica dentro de mim a impressão que o teu pensamento também é prolixo. Você pensa dando voltas, você pensa repetindo as mesmas coisas, você se repete, fala de novo, explica de uma outra maneira uma coisa que você já tinha explicado e você vai dando voltas. Eu imagino que a vida dos prolixos e das prolixas seja muito mais desafiadora, no sentido de que essas pessoas precisam ter mais energia para organizar suas ideias, ter mais energia no pensamento estratégico, para entender exatamente o que é importante aqui, porque o que eu vejo das pessoas perdendo tempo explicando coisas que não são importantes para aquele momento, não são importantes para aquela temática que está sendo discutida, sabe? Fica aqui esse ponto de atenção para você que pode ser que seja prolixo ou prolixa, né? E a última soft skill que nós vamos trabalhar hoje nesse conteúdo é a adaptabilidade. Putz, adaptabilidade é o que a gente mais precisa ter nesse mundo, né? Porque é um mundo em constante transformação. São transformações sociais, são transformações tecnológicas, são transformações ambientais, são transformações no ambiente de negócios, transformações de todos os tipos. Todas essas vão impactando a gente, vão impactando os nossos projetos. Lembra do ciclo longo? Lembra dos múltiplos decisores? Aquilo vai mudando no tempo e você pode, o gerente mudou para uma outra área, veio uma outra pessoa para ocupar a gerência, aquela pessoa pode enxergar diferente. Então o teu projeto que estava num dos topos da prioridade do departamento, de repente foi lá para baixo. Porque esse novo gerente ou essa nova gerente pensa diferente. E aí você tem que ser adaptável para, ok, vamos respirar,
Vamos reorganizar as nossas energias para conhecer esse gerente novo, essa gerente nova, como é que essa pessoa pensa e de que maneira eu posso favorecer o meu projeto, né? Olhando para os interesses do cliente, no caso, ou da cliente, né? Porque é ali que você tem que olhar. De que maneira o meu projeto está ajudando esse gerente ou essa gerente a chegar nos objetivos que ela ou ele tem, para que você possa, então, trazer o seu projeto de novo na lista de prioridades do departamento em função dessa mudança, né? E a adaptabilidade está super envolvida aqui, né? E elas vêm junto com a flexibilidade, né? A adaptabilidade e a flexibilidade, elas caminham de certa forma de mãos juntas, né? Quanto mais adaptável você for, menos sofrimento você vai ter, menos decepção, menos frustração você vai ter nessas mudanças que acontecem na vida, nessas mudanças que vão acontecendo nos projetos, né? Então, com essas 8, que aqui são 8, mas na verdade falamos de 9, né? Comunicação eficaz, empatia, criatividade, gestão de relacionamentos, negociação, inteligência emocional, pensamento estratégico, adaptabilidade e tem resolução de problemas também, que acabei de ver aqui na lista, eu tinha pulado. Resolução de problemas é fundamental quando você lida com clientes business to business, em função do tipo de negócio, do tipo de forma de fazer negócio, né? Porque problemas vão surgir de toda ordem. Sejam problemas técnicos, problemas econômicos, problemas sociais, no sentido de muitos dos produtos que eu tento vender para os clientes, né, envolve também até o sindicato. Porque muitos dos produtos que eu tento vender são produtos que poderão levar o cliente a precisar de menos pessoas para trabalhar. E aí vem o sindicato, né, que não quer que as pessoas sejam mandadas embora, e aí a gente tem que trabalhar em realocação de mão de obra, ajudar o cliente a ver de que maneira usar aquelas pessoas, né. Então a resolução de problemas é fundamental, e a resolução de problemas tem muito a ver com o pensamento estratégico que nós falamos, no sentido de estou diante de um problema, estou compreendendo bem qual é o problema? Eu fiz claramente um diagnóstico do que está acontecendo para que eu possa avaliar, então, as formas de avançar com aquilo, resolver aquele problema, né? Eu vejo muitas pessoas, e nós latinos não somos muito bons nisso aqui, em identificar bem o problema. A gente não é bom nisso, né? Os orientais já são bem melhores do que nós. A gente vê um problema e já saímos para tentar resolver. Dificilmente seremos os mais eficazes nesse caso, né? Sempre que a gente puder dar um passo atrás e gastar mais tempo compreendendo o problema, a gente vai ser mais eficaz na resolução, né? Com isso, estamos chegando aqui no final desse episódio. Acho que falamos de várias coisas. Eu quero deixar aqui, se essas soft skills te interessaram, acho que tem outros episódios no Lideracast que podem te ajudar a entender um pouco melhor isso. No episódio 526, eu falei sobre estratégias para liderar, em particular, adaptabilidade. Aqui você vai ter outros detalhes da adaptabilidade que podem ajudar você a se tornar uma pessoa mais adaptável. No episódio 564, eu falei sobre como impulsionar a sua carreira com a empatia. Aqui eu dou mais detalhes da empatia e de que maneira você pode usar a tua empatia, que eu tenho certeza que ela está aí dentro, tá? Pode estar meio escondida, pode estar até enterrada, mas ela está aí dentro. De que maneira você pode usar a tua empatia para acelerar e potencializar a sua carreira, né? No episódio 420 eu falei sobre os ingredientes da escuta ativa e como ela é importante. Ela é importante na sua vida pessoal, na sua vida profissional, 360 graus. Portanto, se você melhorar um pouquinho na sua escutativa, você tem um efeito multiplicador maravilhoso, porque ela está envolvida em todas as suas relações, até na sua relação com você mesmo, com você mesma. E no episódio 501, eu falei sobre estratégias para melhorar a sua confiança, visto que a sua autoconfiança é super importante no processo de vendas business to business. A tua autoconfiança vai trabalhar com a sua capacidade de resolver problemas, vai trabalhar com a sua capacidade de influenciar e persuadir, vai trabalhar com a resolução de problemas, o pensamento estratégico, você percebe? É super importante essa questão da confiança, construção de relacionamentos, né? Com a sua relação com a tua equipe, com os clientes. Puxa, soft skills essenciais para o sucesso em vendas business to business. Eu espero que esse tenha sido um episódio interessante. Eu espero que eu tenha trazido conceitos de valor aí para você. Um grande abraço. Se você está escutando no Spotify, não esquece de fazer uma recomendação para o podcast. A gente tem 100 e poucas recomendações, muitas 5 estrelas. Muito obrigado a todos vocês. Se você no Spotify, não sei se você sabe, você pode no episódio fazer comentários. Alguma coisa não ficou clara, você ficou com alguma dúvida, quer complementar de alguma maneira, quer trazer um exemplo, quer trazer uma reflexão, você pode no Spotify fazer um comentário e eu comento em cima do seu comentário e outra pessoa vem e replica e a gente pode enriquecer juntos esse material. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.